Finalmente, o live action de Lilo e Stitch já está nos cinemas e a crítica está amando. Eu já assisti ao filme, então eu vim aqui dar a minha opinião para vocês. Mas antes, olá, eu sou a Karina e esse daqui é o Sereiano. E se é a sua primeira vez aqui, você já pode se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E curta também para que ele possa chegar às novas pessoas e quem sabe assim a gente não consegue fazer o nosso cantinho crescer. E por último, você pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês, porque eu também posto por lá. E é isso, então bora pro vídeo. Primeiro, não se preocupa porque esse vídeo aqui não vai ter spoiler, então tudo que eu comentar aqui são coisas que a gente já viu na animação. Mas eu vou começar esse vídeo falando sobre a história do filme, que é a mesma história da animação, só que eu acho que o foco está mais claro. Muitas pessoas interpretam a história de Lilo e Stitch apenas focando na Lilo e no Stitch. A parte legal do filme, a parte divertida, é acompanhar o Stitch fugindo das autoridades do seu planeta enquanto finge ser cachorro. E claro, a Lilo ela é uma criança de 6 anos, então ela tem ações muito inconsequentes. Toda a parte que envolve humor gira em torno da Lilo, do Stitch, do Jumba e do Pickley, porque são personagens que tomam ações sem se importar muito com o resultado. E é claro que no meio disso tudo existe a evolução dos personagens, então o Stitch ele aprende que ele não é mau, que ele não precisa ser o que ele foi projetado para ser, e ele passa a amar ser o cachorrinho daquela criança. E também é muito bom a gente ver a Lilo, né? Deixa o nosso coração quentinho a gente ver que ela finalmente fez um amigo. Mas, por outro lado, atrás de toda a ula, fotografia e o Stitch vestido de Elvis, a gente tem um drama acontecendo por trás. Que é sobre duas irmãs órfãs, onde uma adolescente teve que se tornar mãe da sua irmã. De um dia para o outro, ela teve que trabalhar para bancar todas as contas da casa, ela teve que largar todos os seus sonhos para não perder a guarda da sua irmãzinha. A Nani, ela entende a dificuldade que ela está passando e ela entende o que significa não ter a guarda da Lilo. Se for parar pra pensar, é um filme que conta uma história melancólica, mas que é camuflada por conta da relação fofa que a Lilo tem com o Stitch. A Lilo, ela não entende o sacrifício que a Nani está fazendo, até porque ela tem apenas 6 anos, então ela não enxerga a irmã dela como a sua responsável, né, como a sua mãe, apenas como a sua irmã, que deveria ser o ciclo natural das coisas. Nenhuma irmã deveria se tornar mãe da irmã, mas infelizmente isso aconteceu com elas. Elas eram uma família machucada e o Stitch chegou para ser a cura da família e a família foi a cura para o Stitch. A história de Lilo e Stitch ela é uma baita crítica de como a nossa sociedade falhou, porque a Nani ela tinha acabado de completar 18 anos e ninguém realmente estava preocupados com ela. Ninguém queria ajudá-la de verdade. As pessoas queriam saber como ela ia fazer para criar a Lilo. E ponto. E aqui no live action eles deram mais profundidade para o sacrifício que a Nani estava fazendo. Em nenhum momento eu esqueci que a Nani estava prestes a perder a guarda da Lilo, porque o filme consegue trabalhar isso muito bem. Enquanto na animação, agora que a gente tem um comparativo, foi pouco explorado. E no live action eles conseguiram trazer todas as cenas da animação, então algumas têm pequenas modificações, mas as cenas estão lá. Mas temos extensões que abrangem um pouco mais as coisas, então a gente tem as cenas, só que ela está mais prolongada, então a gente recebe mais informações, principalmente se tratando da história da Nani. E é isso que eu tenho para falar sobre a história do live action, que é a mesma história da animação, só que as coisas são maiores. Vamos agora falar sobre os personagens, começando pela Lilo. Lembra na época que foi anunciado que essa atriz seria a Lilo e todo mundo ficou falando que ela era a personagem no mundo real? E ela realmente é a personagem no mundo real. Aqui no live action ficou mais claro a admiração que a Lilo sente pela Nani, que ela sente falta da Nani como irmã, né, antes dela ter que assumir esse papel de mãe. Enfim, a personagem ela tá com mais camadas. E eu fico tentando imaginar como é um set de gravação com crianças tendo que interagir com nada. Por mais que tivesse uma pelúcia ou então uma bolinha no qual a atriz tivesse que olhar para poder interagir com o Stitch ele não existia na hora das gravações.
Só que a atriz, ela conseguiu me transmitir que ela acreditava que o Stitch estava ali. Eu acho que ela usou a imaginação dela, porque criança tem uma imaginação muito boa, é a melhor fase da vida, que ela realmente acreditava que o Stitch estava ali. Porque em nenhum momento ficou estranho a interação dela com nada, sabe? A interação dela com o futuro CGI. Passando agora para falar do Stitch, e ele está do jeitinho que vocês conhecem, sabe? Um bicho fofo, descontrolado e que quer destruição. Experiência perigosa. Onde ele está? Tulha. Eu senti falta de algumas cenas que estão no filme, mas foram modificadas, sabe? E eu vou falar sobre isso no meu vídeo com spoilers, então já se inscreva para não perder. Mas, no modo geral, ele está ali. E eu até me peguei desejando que o Stitch realmente existisse na vida real, sabe? O CGI, ele tá muito bem feito, que realmente eles conseguiram trazer o Stitch da animação para a nossa realidade e nos faz até imaginar que, poxa, poderia existir, né, um Stitch. Sobre a Nani, eu acho que comparando com a animação, ela é a personagem que mais ganhou nesse live action, porque ela brilhou muito por ter recebido o destaque merecido. A gente conhece quais eram os sonhos e os planos que ela tinha antes de perder os pais e ter que largar tudo para poder cuidar da Lilo. A atriz que está fazendo ela está maravilhosa. Eu acho que, no modo geral, o elenco do filme está muito bom. Todos eles conseguiram entregar o seu propósito. Mas teve uma cena no final do filme, e assim, eu quero que vocês reparem nessa cena quando ela chegar, que não é spoilers, tá? Porque acontece na animação também. Mas no final de tudo, quando tudo se resolve, a Nani e a Lilo e o Stitch, eles estão se abraçando, e a Nani, ela vai fazer um carinho no Stitch, e ao contrário da atriz que faz a Lilo, que imaginava, que ela acreditava que o Stitch estava ali, a atriz que faz a Nani, eu acho que ela não conseguiu imaginar muito não, porque ela estava fazendo carinho assim no Stitch. Esse carinho da Nani acontece 2 vezes, uma seguida da outra, e nas 2 vezes teve um corte de ângulo, sabe? No momento em que ela fazia assim, tinha o corte e aí mudava o ângulo pra... Enfim, porque eu acho que percebeu que ficou esquisito esse carinho nela, porque não pegava no Stitch, não pegava nos pelos do Stitch. Ficava meio vago, enfim, era esquisito. Mas, gente, uma coisa que eu percebi, que eu fiquei com aflição, que eu falei, gente... É uma cena que tem a duração de 1 segundo. Talvez você nem perceba, mas que eu fiquei agoniada e enfim. Eu quis comentar. Passando para o David, que eu nunca achei ele muito relevante para a história e aqui não é diferente, então ele continua sendo o interesse amoroso da Nani, ele gosta dela, ela gosta dele, mas ninguém dá o primeiro passo. E sobre o ator, eu gostei dele, eu acho que ele conseguiu entregar o David que precisava ser entregue. Próximo personagem, Jumba Jumquimba. O Jumba, ele é o mesmo Jumba da animação, então ele segue o mesmo objetivo, mas adicionaram uma função que era de outro personagem para ele. Também vou falar sobre isso no meu vídeo com spoilers, então tem que se inscrever para não perder. Agora falando sobre o Pickley, e o Pickley foi maravilhoso. Eu queria que o disfarce dele fosse ele de alienígena usando uma peruca e um vestido. Sim, mas agora, analisando o filme feito, realmente poderia cair no Vale da Estranheza se o disfarce dele fosse só esse. Ia ser difícil comprar a ideia de que aquela salamandra gigante, apenas com uma peruca e um olho gigante no meio da cara, era um ser humano. Então, eu acho que eles acertaram o caminho de usar um disfarce realmente humano. Eu não sei se sou só eu, mas quando vocês forem no cinema assistir, repara bem na cara desse ator e me fala se ele realmente não parece o Pickley. Ele realmente tem uma cara de Pickley. Se o Pickley fosse humano, ele seria desse jeito. Enfim, eu gostei muito, acho que o ator conseguiu entregar um bom Pickley. Mas sim, eu continuo sentindo saudade da tia Pickley. Passando para o Cobra Bubbles / assistente social, e aqui ele tem uma função diferente, mas a trajetória dele é igual à da animação. Vai fazer sentido quando você assistir o filme. Temos novos personagens no filme e basicamente a função deles só é explicada no final do filme. Por exemplo, a vizinha da Nani. A princípio eu achei que ela era só uma velha amiga da família, né, que era amiga dos pais das meninas. Só que no final do filme explica o motivo dela existir e aí você pensa, agora faz sentido. Enfim, eu vou falar sobre isso no meu vídeo com spoilers, então tem que estar escrito.
No modo geral, eu gostei muito do filme, ele atendeu as minhas expectativas, que eram bem altas, porque eu já imaginava que eles iriam fazer um live action copia e cola, só com algumas cenas a mais, e realmente isso aconteceu. Não gostei de algumas modificações que eles fizeram em algumas cenas, sabe? As cenas, elas estão no filme, mas foram modificadas. E eu queria que tivesse igual da animação, porque são cenas que pra mim são marcantes, mas eu também vou falar sobre isso no próximo vídeo. E eu gostei mais da resolução do live action, né, do final da história do live action do que da animação, mas eu também vou falar sobre isso no outro vídeo. Enfim, gente, grandes spoilers estarão presentes nos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e aloha!